Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Júlia, para quem não me conhece, sou gestora de tráfego do Destrava. E eu estou muito feliz de trazer esse primeiro vídeo aqui para vocês, um primeiro vídeo mais técnico, com um pouquinho mais de gerenciador. Então eu pensei nesse primeiro vídeo de trazer para vocês como abrir uma conta no gerenciador, quais são os primeiros passos para configurar a sua conta, tá bom? Então segue esse vídeo e vamos lá! Então, para criar uma conta no gerenciador, vocês vêm aqui no Google e digita Facebook Business. E aí vocês vão clicar nesse primeiro link que aparece, tá? Aí você vai em criar conta. Aqui ele vai pedir alguns dados para vocês, eu vou fazendo um teste para mostrar, tá? Porque eu não posso executar já que eu atingi o meu limite de contas. Então aqui eu vou chamar de teste. Aí você coloca o seu nome, o seu e-mail, avançar. Aqui também vão colocar país, endereço, cidade e o site, se vocês tiverem. Se vocês não tiverem, vocês podem colocar algum de exemplo, tá? E aqui tem essas duas frases: promover os próprios bens ou serviços ou prestar serviços a outras empresas. Se você for um gestor de tráfego que vai prestar serviço a outras empresas, você seleciona essa opção. Mas a maioria das pessoas faz tráfego para o negócio próprio. Então, você pode clicar aqui em promover os próprios bens ou serviços, tá? Mas se você for agência, como eu, é prestar serviços a outras empresas. E aí você envia. Assim que você criar a sua conta, você vai cair numa página mais ou menos assim. Pode ser que você caia na versão antiga ou nessa versão mais atual, tá? Mas não tem diferença nenhuma. Tudo que tem em uma vai ter em outra. Só vai da gente procurar, entrar nos menus e ir procurando as opções que a gente quer, beleza? Então aqui a gente vai no menu principal e clica em configurações do negócio. De novo, pessoal, se essa não for a versão de vocês, é só vocês procurarem, dê uma olhadinha, tá? Que vai ter essa opção, na versão antiga ou nessa versão atual. Aqui, nesse menu, a gente vai configurar três coisas. Vou voltar aqui para o meu arquivo. Nesse menu, então, a gente vai configurar essas três coisas: a página do Face, o gerenciador, a conta do Instagram e a conta de anúncios. Então, aqui a gente vai em páginas, adicionar uma página. Aqui você vai escrever o nome da sua página, tá? Então, aqui, Destrava, por exemplo, que é a nossa. E aí você coloca o nome da sua página, vai aparecer aqui. E aí você vai colocar, aí você vai clicar em adicionar página. Aí você vem aqui em conta de anúncios, adicionar, criar uma nova conta de anúncios. Aí você dá o nome da sua conta. Aqui no fuso horário você sempre coloca o da sua região. Para mim eu escolho América São Paulo. E a moeda sempre real brasileiro, tá, pessoal? E avançar. Tá? Aí você vem aqui em contas do Instagram, adicionar, conectar sua conta do Instagram. Aqui você vai colocar o usuário e a sua senha, tá? E entrar. Então agora concluímos essa etapa. Você já configurou a sua página do Face, já configurou a sua conta do Instagram e já criou uma conta de anúncios, tá? Agora o próximo passo é a gente configurar uma forma de pagamento. Então a gente vem aqui no menu principal de novo e clica em cobrança. Tem configurações de pagamento. E adicionar forma de pagamento. Alguma hora nesse processo vai pedir para você inserir seu CPF ou seu CNPJ. E aí você insere os seus dados certinhos e continua, tá bom?
Aí vai aparecer aqui para vocês as opções de forma de pagamento, tá bom? Então, nesse caso, não apareceu para mim a opção do boleto, que eu acho muito estranho, mas eu não recomendo que vocês selecionem o boleto de cara, porque quando você seleciona a opção do boleto, pode ser que vai aparecer aí para vocês, tá? Mas quando você seleciona essa opção de primeira, depois você não consegue reverter para inserir um cartão de crédito, tá? E quando você seleciona a opção de cartão de crédito, depois você consegue selecionar boleto. Então, eu sempre coloco cartão de crédito. E continuar. Aí você preenche seus dados conforme o seu cartão. Se você não quiser usar o cartão, você não precisa, depois você pode adicionar a opção de boleto, beleza? Eu vou voltar aqui. Então, tendo configurado sua conta, criado uma conta de anúncios e configurado a sua forma de pagamento, agora a gente vai ir para a parte mais importante, que é o gerenciador de anúncios. Então, a gente vai aqui no menu e clica em gerenciador de anúncios. Então, assim que você selecionar o gerenciador de anúncios, é nesse painel que você vai cair, que é o painel mais importante, que é onde a gente vai criar as campanhas e realmente subir os anúncios, beleza? Então, vocês podem ver que são separados através dessas três pastas: campanhas, conjuntos de anúncios e anúncios. Então, agora eu vou voltar com vocês lá naquele meu documento para mostrar um pouquinho mais a fundo sobre as campanhas, conjuntos e os anúncios, tá? E essa é uma visão geral de uma campanha. Então, é como se a campanha fosse a mãe, aí dentro da campanha tem vários conjuntos de anúncios e dentro dos conjuntos tem vários anúncios. Como eu sou gestora de tráfego de uma agência de lançamentos, a gente tem basicamente três tipos de campanha, tá? A primeira, que é a campanha das primeiras fases de um processo, que é a campanha de distribuição, onde a gente vai pegar todo o conteúdo que você produz no seu Face, no seu Insta, e a gente vai distribuir de maneira paga para os usuários dessas plataformas terem acesso ao seu conteúdo, tá? Porque, como a gente sabe, o Face e o Insta não entregam mais no orgânico, então hoje é fundamental que a gente faça a distribuição do nosso conteúdo, tá? Então, a primeira é a campanha de distribuição. A segunda fase, a campanha de distribuição, na verdade, não é uma fase, porque ela nunca para, ela nunca deve parar, tá? Mas ela é a base, tá? A segunda é a campanha de captação de leads. Leads, para quem não sabe, é o contato desse usuário. Então, é quando você cria uma campanha para capturar, por exemplo, um telefone ou um e-mail dessas pessoas, tá? E a terceira é a campanha de remarketing. Remarketing é quando você anuncia para um público que já te conhece, um público que já consome algum conteúdo seu. Então, assim como a campanha de distribuição, a campanha de remarketing não é uma fase, porque você nunca vai parar de anunciar para o seu público quente, tá? Mas ela vai funcionar dentro de um lançamento como a última fase, que a gente vai fazer uma campanha exclusiva de remarketing, que, por exemplo, para uma pessoa que entrou na página de checkout do seu produto e não realizou uma compra, beleza? Então vamos lá. A estrutura básica da campanha, que é aquela primeira pastinha lá do gerenciador, são essas três coisas: tipo de compra, objetivo e o orçamento diário ou vitalício. Isso quando você utiliza o CBO, tá? Eu também não vou entrar no mérito da questão agora, não vou me aprofundar nisso, mas CBO é quando você usa o orçamento a nível da campanha. Então, para mostrar um pouquinho mais a fundo, eu vou criar uma campanha aqui com vocês na prática. Nesse painel, você vai clicar em Criar. Então, agora a gente vai selecionar o objetivo da nossa campanha, tá? Existem basicamente três tipos: de reconhecimento, de consideração e de conversão. Para fazer a distribuição dos nossos Nutellas, que são aqueles mini vídeos que a gente posta para pôr no feed e tudo, geralmente é utilizado quatro tipos: de alcance, de tráfego, de envolvimento ou de visualização do vídeo. E aí vai muito do que você quer e de você testar qual que funciona melhor para você. E quando você passa o mouse sobre cada objetivo, nesse izinho aqui, tem a explicação básica sobre cada objetivo, tá? Então, aqui de alcance, mostre seus anúncios ao máximo número de pessoas.
Então, nesse objetivo, ele vai alcançar o maior número, ele está focado no número de pessoas, tá? Aqui, quando você vai em tráfego, que é o que está selecionado, está escrito assim: envie as pessoas para um destino, como um site, aplicativo, evento do Facebook ou conversa do Messenger. Nesse objetivo de tráfego, você pode deixar ele selecionado e lá, quando ele pedir uma URL de destino, você pode colocar a URL do seu próprio Instagram. Então, nesse objetivo, ele vai buscar pessoas que tenham a máxima probabilidade de clicar no seu link, tá? De trafegar na URL que você colocar lá. Isso está relacionado ao objetivo de tráfego, beleza? Aqui em envolvimento, está escrito: obtenha mais curtidas na página, respostas a eventos ou reações a publicações, comentários ou compartilhamentos. Aqui ele vai buscar pessoas que tenham mais probabilidade em curtir, em comentar, em ter reações, em compartilhar o seu post. O que eu acho que no começo é bem interessante para que você gere mais prova social, né, como comentários e curtidas. E além disso, os compartilhamentos que as pessoas fazem, que as pessoas tendem a fazer, podem escalar o seu tráfego também no orgânico, porque se essas pessoas compartilham, você também vai estar alcançando essas pessoas que estão recebendo os compartilhamentos. Aí aqui, aí aqui em visualizações de vídeo, mostra as pessoas anúncios de vídeo. Então nessa opção você só vai selecionar anúncios de vídeo. E o Face vai buscar pessoas que têm maior probabilidade de visualizar o seu vídeo. Eu geralmente seleciono essa opção quando a gente já está um pouquinho mais avançado, já tem bastante gente visualizando o seu vídeo, tá? Para criar públicos muito qualificados. Porque mais para frente, quando a gente tem muita gente que visualiza nosso vídeo, a gente pode segmentar por pessoas que, por exemplo, viram 25%, 50%, 75% e 95% do vídeo. E esse público é um público muito qualificado, tá? Que a gente vai usar mais para frente na campanha de remarketing. Então, aqui hoje, entre esses objetivos, a gente vai selecionar o objetivo de envolvimento, tá? Porque a gente quer prova social, quer compartilhamentos e comentários. Aí aqui tem essas opções, eu vou querer engajamento com a publicação mesmo. Continuar. Assim que eu clico em continuar, aparece esse painel. Então, aqui a gente vai fazer outras configurações da campanha, do conjunto e do anúncio, tá? Então, aqui, primeiramente, eu vou dar o nome para minha campanha. Eu faço assim, eu gosto de deixar entre colchetes e deixo sempre o objetivo que eu fiz, que no caso é envolvimento. E aí eu coloco o tema do que eu estou fazendo. No caso, eu estou fazendo a distribuição dos meus Nutellas. Então, eu coloco distribuição Nutellas. O tipo de compra leilão, objetivo da campanha engajamento com a publicação, tudo certinho. E aqui é onde está ativado o CBO. O CBO, como eu falei anteriormente, é quando você deixa o orçamento a nível da campanha. Antes não tinha essa opção, antes você só podia usar o orçamento a nível do conjunto de anúncio, mas eles desenvolveram essa opção que funciona mais ou menos assim. O próprio algoritmo do Facebook vai ver qual conjunto está dando melhor e qual não está. E ele mesmo vai fazer a distribuição desse orçamento, tá? Então, eu sempre deixo selecionado, porque todas as vezes que eu testei, as campanhas que estavam com o CBO performaram melhor. Então, agora, para selecionar o orçamento, vai muito de você, vai muito da fase que você tá, se você já distribui, se você já tem um negócio, que nível que você tá no seu negócio, tá? Mas sempre que você tá no começo, eu recomendo você começar com o mínimo para você ir sentindo, conforme a sua campanha vai performando, aí sim você vai aumentando gradualmente o seu orçamento, tá? Então, existe sim um mínimo do Facebook. O mínimo que é cobrado é $1 por conjunto de anúncio. Então, quanto mais conjuntos de anúncios a gente tiver, maior vai ter que ser o orçamento. Como o dólar hoje está variando a mais de R$ 5, eu sempre uso no mínimo 6 para cada conjunto. Então, nesse caso, a gente vai fazer um conjunto para mostrar para vocês. Então, eu vou colocar R$ 6. Então, aqui a nossa campanha está configurada.
Aí a gente vai clicar aqui na parte do conjunto, aqui na parte de cima. Ou aqui do lado também, se você ver, tem a campanha, o conjunto e o anúncio. Voltando aqui para o meu arquivo, agora eu vou dar uma visão geral sobre o conjunto de anúncios, tá? Então, a estrutura básica do conjunto de anúncio. Você vai definir o tipo de criativo, se é dinâmico ou não. Você vai inserir a conversão personalizada, se tiver. Nesse caso, você só vai ter a conversão personalizada se você usar o objetivo da campanha de conversões, tá? Aí você vai definir a programação, que é se você tem uma data para começar e para terminar, você pode definir essa data no conjunto. O limite de gastos, que é quando você usa CBO. Então, por exemplo, se eu tenho um público muito pequeno, o Facebook pode não gastar tanto dinheiro nele. E aí eu vou e seleciono um limite, por exemplo, assim, um limite mínimo de R$ 5. Eu quero que o Facebook gaste no mínimo R$ 5 nesse meu conjunto. Então, se é um público muito pequeno, às vezes ele não gasta tanto dinheiro, e é legal a gente colocar um valor mínimo para ele gastar, tá? Porque senão ele vai gastar sempre num público que é maior e não vai gastar no conjunto pequeno. É nesse conjunto que a gente vai inserir também o nosso público. Então, tem 3 tipos de público, que é o público personalizado, o público salvo e o público lookalike, que eu já vou dar uma amostra para vocês. Os posicionamentos, que é, por exemplo, onde que você vai aparecer. Se é no feed do Facebook, se é no feed do Instagram, se é nos stories. É lá que você vai selecionar isso também, tá? E a otimização e veiculação, que é basicamente relacionado ao objetivo da sua campanha. Então, voltando aqui para a parte do nosso conjunto de anúncios, eu sempre chamo o meu conjunto pelo nome do público. Vou fazer um público de lookalike, envolvimento 30D, 1%. E vocês já vão entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer, tá? Não se assustem. Aqui você vai definir a sua programação. Como eu não quero que essa campanha tenha um fim, eu quero que ela fique rodando até o dia que eu decidir que ela não vai mais rodar. Eu não vou definir uma data de término, mas se você quiser, por exemplo, eu quero rodar essa campanha durante um mês ou durante uma semana, você vem aqui e define a sua data de término. Você seleciona aqui a data que você quer. Então, para fazer um público de lookalike, de envolvimento 30 dias, 1%, é aqui que eu vou fazer isso e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a gente vem aqui em criar novo, público personalizado. Eu quero fazer um público baseado em quem se envolveu com o meu perfil comercial do Instagram. Então, eu venho aqui em perfil comercial do Instagram, seleciono o meu perfil, e aí tem a opção todas as pessoas que se envolveram com o seu negócio nos últimos. Então, aqui eu vou selecionar o período que eu quero. Então, para esse conjunto, para esse público, que é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, eu vou selecionar 30. E aí que vem o nome Envolvimento 30D, que é quem se envolveu com o meu negócio nos últimos 30 dias. Então, aqui eu venho e eu coloco da onde que está vendo esse público, que é do Insta. Então, eu coloco Insta, Envolvimento 30D. Esse vai ser o nome do meu público. E eu vou em criar público. Então, agora o que eu vou fazer? Nesse caso, eu não quero anunciar para essas pessoas que se envolveram com o meu negócio nos últimos 30 dias. Mas eu quero falar para o Facebook o seguinte: falar assim, Facebook, olha essas pessoas que se envolveram com o meu negócio nos últimos 30 dias, vê como que elas são, quais os interesses delas, se elas são casadas, solteiras, e sai em busca de muita gente parecida com essas pessoas, tá bom? Então, eu venho aqui em criar novo, de novo, e vou criar um público semelhante, que é um público semelhante a esse que se envolveu com o meu negócio nos últimos 30 dias. Aqui eu seleciono Insta Envolvimento 30D, que é o público que eu acabei de criar. Coloco a localização do meu público, que é Brasil. E aqui
eu vou criar um público de 0 a 1%, que é o público mais parecido, mais semelhante que o Facebook pode achar para mim. Então, o que eu faço agora? Como eu estou anunciando para esses dois públicos, eu quero anunciar só para quem não me conhece, que é o público de lookalike, que é um público frio, eu venho aqui no público de Insta Envolvimento 30D, clico nessa setinha e clico em excluir este público. Então, nesse caso, eu estou anunciando só para quem não me conhece e que é o 1% mais parecido com esse público que já me conhece, tá? Então, agora a gente vai terminar de configurar o nosso público aqui. A localização é no Brasil mesmo. A idade eu sempre seleciono de 25 a 45, que é o público que está na nossa faixa do avatar. Aqui em gênero, se você tiver um produto específico para mulheres ou para homens, aí você seleciona um gênero ou outro. Mas no nosso caso, por exemplo, como é um produto de marketing digital, de acordo com as pesquisas que a gente faz, o público é de 47% masculino e 53% feminino, então tá basicamente os dois ali. Mas se você tem um público de 80% de mulheres, por exemplo, você vai selecionar só mulheres ou só homens, tá bom? E isso é muito importante para a sua segmentação. Você definir realmente o público que você está falando, para que quando você faça um anúncio, a pessoa tenha aquela sensação de que você está conversando com ela, tá? Aqui é onde você vai definir os seus posicionamentos. Você pode tanto usar o posicionamento automático como manual. Aqui no manual ele é mais específico. Se você quer divulgar, por exemplo, só um vídeo no feed do seu Instagram, você vem e seleciona feed do Instagram e desativa as outras. E aí vai de você testar também, tá? Mas por enquanto pode deixar em automático. Que aqui no automático o próprio Facebook vai começar a distribuir e ver qual posicionamento que está dando melhor, e aí ele vai focar mais nesse posicionamento e distribuir mais para ele, tá? E agora a gente vai ver a estrutura básica do anúncio. Então, na parte do anúncio, você vai selecionar a página do Face e o Insta que você vai estar publicando. E no anúncio também você vai escolher essa opção de usar uma publicação existente. Por exemplo, você pode usar um post que você já fez no seu Instagram, no seu Facebook para divulgar ele. Ou então você pode criar um anúncio novo, que a gente chama de dark post. E nesse anúncio você vai inserir o criativo. O criativo é o conjunto da imagem, do título, da descrição, do texto principal do seu anúncio, tá? E aí você também vai inserir a URL dele, se você tiver. Então aqui a gente vai clicar em anúncio. Então aqui a gente acabou de entrar na parte dos anúncios. Primeiro vamos dar o nome para o nosso anúncio. Eu gosto sempre de colocar AD. AD é anúncio em inglês, tá? Então a gente coloca AD1. E aí, para cada anúncio que a gente for fazer, a gente coloca AD1, AD2, tá bom? Aqui a gente vai selecionar a página do Face e a conta do Insta que a gente vai divulgar. Aqui em configuração do anúncio, eu vou selecionar essa opção mesmo, usar publicação existente. Como eu vou distribuir os meus Nutellas, eu vou divulgar esses posts que já existem, tá? Eles já são existentes, eu vou distribuir ele para essa audiência que ainda não teve contato com o meu conteúdo. Então, eu venho aqui em selecionar publicação, entro em Instagram e seleciono aqui uma publicação. Continuar. Aqui eu vou ter uma prévia de como ele vai aparecer no feed, por exemplo, aqui no InStream, aqui no artigo. Isso quando a gente seleciona posicionamento automático. E esse botãozinho de Saiba Mais vai levar a pessoa que clicar para algum link. Então eu entro aqui numa nova guia e entro no meu Instagram. Entro aqui no Destrava Lançamento. Venho, copio o meu link
Entro aqui e colo. Então, quando a pessoa clicar aqui nesse botãozinho de Saiba Mais, ela vai ser automaticamente redirecionada para o meu Instagram, tá bom? Então, eu fecho aqui. Eu acabei de publicar, né, revisar e publicar, mas como eu fiz uma campanha teste aqui para vocês, não inseri uma forma de pagamento, ele não vai publicar agora, mas vocês vão ver que aí onde está aparecendo em rascunho vai mudar para em análise, e o Facebook analisa o seu anúncio de 12 a 24 horas, e assim que ele aprovar, o seu anúncio já vai estar por aí rodando, tá? Já vai entrar em veiculação. E lembrando, gente, que conteúdo, a criação de conteúdo é a base para o seu negócio. Então, se você tem a criação desse conteúdo e você distribui ele para as pessoas certas, você constrói uma audiência muito qualificada, tá? Que realmente quer consumir o seu conteúdo. Isso vai ser a base de todo o seu negócio, para depois você transformar essas pessoas em leads e depois transformar esses leads em clientes. Mais pra frente eu vou trazer campanhas de captação de lead, vou trazer uma campanha completa, né? Como a gente fez desde a criação, foi um pouco pesado, que foi desde a criação do gerenciador, da conta de anúncio, até a criação da campanha. Então, da próxima vez eu trago também uma campanha completa, com todos os públicos que eu uso para distribuir os meus Nutellas. E daí mais pra frente eu vou trazer para vocês de captação e remarketing e vou trazer tudo que eu faço aqui, toda a minha experiência, tá? Então é isso, pessoal. Um beijão, espero ter ajudado vocês aí com essa campanha e até mais.